dia, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje, nós vamos estudar a nutrição dos animais. Então, como é que acontece esse processo de nutrição? Como é que há a digestão dos animais, incluindo alguns mamíferos, algumas aves, como exemplo. Então, vamos lá, crianças, prestem bastante atenção. O processo em que os seres vivos digerem ou assimilam os nutrientes de um alimento, nós chamamos de nutrição. Esse processo, ele ajuda no crescimento e repõe as substâncias gastas na queima de energia. Como que acontece essa queima de energia? Quando eles respiram, quando eles andam, quando eles correm ou quando eles fazem qualquer outras atividades no dia a dia deles. Então, de acordo com o regime alimentar, nós podemos classificar os animais, crianças, em 4 tipos. Nós temos os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os detritívoros, né? Então, agora vocês vão prestar bastante atenção para descobrir as características de cada um dessa classificação dos animais, certo? Então, vamos iniciar pelos carnívoros. Os animais carnívoros, como o próprio nome diz, eles se alimentam de carnes. Como exemplo, nós temos os leões, os jacarés, as piranhas. E eles são os consumidores secundários, vistos que se alimentam dos herbívoros através de uma relação ecológica chamada predatismo. Ou seja, crianças, os animais carnívoros, eles se alimentam de carne, ou seja, de outros animais. Mas, na maioria das vezes, esses outros animais que eles se alimentam comem ervas, né? Comem vegetais. Então, por isso são considerados como animais secundários, ok, crianças? Agora nós iremos ver os animais herbívoros. Então, os herbívoros, tais como a girafa, o boi e o coelho, eles alimentam-se de vegetais inteiros ou então de partes desses vegetais. Então, olha aí a diferença já dessas duas classificações. Os carnívoros, como o próprio nome diz, se alimentam de carne, da carne de outros animais. Já os herbívoros, eles se alimentam de plantas, né? Ou do próprio vegetal inteiro, ou de parte deles. E agora nós vamos ver os onívoros. Os animais onívoros, crianças, são aqueles animais que eles comem tanto a carne quanto os vegetais. Diferentemente dos carnívoros e dos herbívoros. Os carnívoros, eles só se alimentam de carnes. Os herbívoros só se alimentam de plantas. E os onívoros, eles se alimentam das duas coisas. E nós temos alguns exemplos aqui no livro de vocês, que são os porcos, as galinhas, o macaco, nós, seres humanos, né? Dentre outros animais que também se classificam aqui nos onívoros. Tia Carla, agora nós temos o 4º grupo, né? A 4ª classificação, que são os detritívoros, né? Um nome bem diferente, crianças. E os animais detritívoros, eles se alimentam de restos de animais e também restos de plantas. E vocês sabem quais são os animais que estão nesta classificação? Isso mesmo, crianças, são os urubus e os abutres, né? São os tipos de animais que estão nesta classificação, né? Na classificação dos animais detritívoros, os animais que se alimentam apenas dos restos mortais dos animais e também dos restos das plantas. Então, a nutrição, criança, é um processo longo e também que conta com a participação do sistema digestório, respiratório e também do sistema excretor. Então, cada espécie, ela possui seu sistema adequado ao tipo de alimento que consome. Há semelhanças entre eles, porém, nós podemos citar algumas peculiaridades. Nos animais vertebrados, por exemplo, o tubo digestivo apresenta uma constituição básica semelhante. Alguns mamíferos, como a vaca, há muitas curiosidades, né, na digestão dos mamíferos como a vaca. Por quê?
Elas cortam o alimento e engolem sem mastigar. Quem cria a vaca em casa já deve ter observado que a vaca ela passa o dia todo mastigando. Então, isso porque faz parte da digestão dela, como nós podemos ver. Ela corta o alimento e ela engole o alimento antes de mastigar. Então, quando estão em repouso, ruminam o alimento, ou seja, ele volta à boca em forma de pasta para ser mastigado e engolido novamente. Por isso que a gente sempre vê as vacas mastigando o dia inteiro. É justamente por conta desse processo digestório que ela faz. Então, os animais herbívoros, eles possuem um estômago composto. Já os carnívoros possuem um estômago simples, não precisam ruminar o alimento. As vacas crianças, elas estão mastigando constantemente devido ao processo de ruminação. E o que é esse processo de ruminação? Nós terminamos de ver. É o processo digestório das vacas, né? Da família das vacas, em que elas cortam o alimento, engolem sem mastigar, né? E aí, quando elas estão repousando, esse alimento volta à boca em forma de pasta para que ela possa ficar mastigando várias vezes para poder engolir. Então, vamos observar aqui o sistema digestório dos animais. Os ruminantes, né, como por exemplo as vacas, começa a sua digestão na boca, passa pelo esôfago, aí temos aí também o fígado, o pâncreas, intestino, estômago e termina o sistema digestório lá no ânus, que é por onde saem as fezes da vaca, né, o esterco. Os anfíbios, como por exemplo aí o sapo, começa pela boca e aí tem aí ó, o estômago, coração, vesícula biliar, pâncreas, fígado, estômago, intestino e coácula. Nos anfíbios, crianças, nós chamamos o ânus, né, a parte por onde sai as fezes de coácula, que é por onde é expelida as fezes, a urina, certo? E também o esperma, na família dos machos, né, na espécie do macho. É através dos nutrientes obtidos na digestão e do oxigênio captado durante a respiração que o organismo dos animais conseguem reproduzir energia nas células. E tudo que não for aproveitado pelo corpo, crianças, é eliminado pelo sistema excretor em forma de urina e fezes. Agora nós vamos ver aqui o sistema digestório das aves, que começa aonde? Não, crianças, não é pela boca que a gente diz não, porque ela não vai ter aquele mesmo processo de mastigar os alimentos. Então, vai iniciar aí, ó, a língua começa a fazer esse processo, aí passa faringe, esôfago, o papo, que é onde vai ficar armazenando o alimento para poder ficar molinho. Aí temos os proventrículos, que é o estômago, o fígado, secos. Os secos, crianças, é onde inicia o reto, né? O intestino grosso. Aí vai para moela, pâncreas, intestino, o reto. Temos aí também, né? Que fica depois dos secos. E aí vai para a cloaca. Assim como os anfíbios, as aves também têm o orifício, né, conhecido como cloaca, que é por onde são expelidas as fezes e também a urina. Então, as aves, elas possuem um sistema digestivo completo. Elas engolem os alimentos e os armazenam no papo, né, porque elas não têm o dente, as aves não possuem dente para mastigar. Então, a língua faz esse processo, fazendo com que o alimento passe diretamente para o papo, onde ocorre o seu amolecimento. Depois, o bolo alimentar segue para o proventrículo, no qual o alimento começa a ser digerido e então chega a moela, que é a parte responsável pela trituração dos alimentos. Por fim, chega ao intestino, onde os nutrientes são absorvidos. Viu, crianças? Como é que funciona a parte digestória
das aves, anfíbios e também dos carnívoros. Então, esses animais, eles realizam sua digestão no estômago e no intestino. A sua língua, bem desenvolvida, possui um muco que ajuda a capturar sua comida e empurrá-la pelo tubo digestivo. As aves, elas não possuem dentes. Então, como a tia Carla tinha falado anteriormente, né? A língua é quem começa a fazer esse processo nas aves, né? Porque ela empurra o alimento até o papo. Lá no papo, o alimento vai ficar amolecendo. E em seguida continua a sua parte digestória até ser expelida, né, pelo orifício que é conhecido como cloaca, através de fezes e também de urinas. E esta, criança, era a nossa aula de ciências de hoje. Tchau, tchau!